Meus irmãos queridos, recebam a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, por duas vezes, vamos juntos? 3, 2, 1. Porque Deus... Mais uma vez, porque Deus... Amém. Por favor. João 3, versículo 16 é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como o texto de ouro do Novo Testamento. A realeza e a grandeza que se dá a este texto é porque nele está intrínseco, nele está retratado o indizível amor de Deus por nós. Se eu fizesse uma pergunta nesta noite aos pais, e eu me incluo nesta pergunta: se você daria o seu filho para morrer pelos pecados de alguém, eu tenho certeza que a sua resposta seria um enfático não. Eu não daria o David nem o Samuel para morrer pelos pecados de absolutamente ninguém. Deus, Ele não hesitou. Apenas com um único filho, Ele o deu para que morresse na cruz do Calvário para efetuar a nossa redenção. Isaías capítulo de número 53, existe uma biografia de Cristo antecipada, e o profeta messiânico diz no capítulo 53, a partir do versículo de número 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 750 anos mais tarde, nasceu Jesus em Belém. Todo mundo sabe que ele nasceu em Belém. Ele foi criado na pobre e miserável Nazaré. Pobre e miserável Nazaré, porque Nazaré era um lugarejo chamado de cidade, que não tinha mais do que 100 famílias, famílias agricultoras que dormiam no chão. Isso significa dizer que Nazaré não passava de 300 habitantes. Foi exatamente neste lugar que Jesus foi criado. Muita gente me pergunta em alguns seminários que eu dou: pastor, como que foi a infância de Cristo? Por que a Bíblia omite a infância de Cristo? Só fala apenas quando ele tinha 12 anos de idade, que ele pregou no templo. Existe um propósito para isto? Não existe propósito absolutamente nenhum em a Bíblia omitir a infância de Cristo. E isso porque a infância de Jesus foi como a infância de todo garoto judeu, assim como a sua adolescência, assim como a sua juventude. Com 5 anos de idade, era o período em que o menino passava por um outro ciclo de vida, ou ele entrava num novo ciclo. Ele começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando ele completava 10 anos, ele já tinha decorado todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele entrava num segundo ciclo de vida, onde nesse segundo ciclo de vida, ele aprendia sobre os livros históricos, poéticos e proféticos. Quando o garoto completava 14 anos de idade, era o momento do garoto decidir acerca da sua vida. Ou ele iria aprender aos pés de um mestre, ou senão ele iria dedicar-se à profissão do seu pai. Como Jesus não tinha um mestre à altura para ensiná-lo, Jesus optou a dedicar-se à profissão do seu pai. Isso significa que Jesus trabalhou durante toda a sua vida com prego, martelo e madeira, os instrumentos da sua própria crucificação. Quando ele completa 30 anos de idade, ele coloca a sua caixa de ferramenta nos ombros, vai até o Rio Jordão. Lá é batizado pelo seu primo João Batista, e a partir de então dá-se início ao seu ministério. Quando Jesus começou a pregar, Jesus se estabeleceu na cidade de Cafarnaum, uma cidade naquela época considerada uma grande cidade, com cerca de 3.000 habitantes. Jesus não só passou a residir em Cafarnaum, como também Cafarnaum se tornou sede do seu ministério. Quando Cristo começa a pregar, várias invejas surgiram por conta das facções religiosas existentes naquela época. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículos 28 e 30, diz que na primeira pregação que Jesus fez, tentaram matá-lo. A verdade é que nos dias de Jesus existiam pelo menos 26 facções religiosas, mas a maior e mais implacável e contundente perseguição sofrida por Cristo foi por conta da cúpula judaica. A cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas que viviam interligadas entre si. Eram eles os escribas, os homens inteligentes daquela época, os chamados copistas da lei, os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam, e os fariseus, que controlavam 60% do povo no quesito religião. Escribas, anciãos e fariseus formavam uma cúpula judaica. Cúpula esta que, desde que Cristo iniciou o seu ministério, de alguma forma planejaram
incitaram o povo a matar Jesus. Em Marcos capítulo de número 14, versículos 1 e 2, tem o plano para matá-lo. Olha o que está escrito: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e tanto os líderes dos sacerdotes como os professores da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição e matá-lo. No capítulo de número 12, versículo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, tem uma conspiração para matá-lo. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Em João capítulo de número 11, versículos 47 a 51, o sumo sacerdote Caifás assegura que Cristo morreria pelo povo, e está escrito no versículo 46 de João 11: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele disse isso não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo pecado da nação. A verdade é que todas as vezes que tentaram prendê-lo, não conseguiram, porque ainda não havia chegado a hora de Cristo. Mas ele sabia que seu momento iria chegar. E esse momento foi um momento chamado de Pessa, é a Páscoa do povo judeu. Jesus reúne-se com os discípulos, serve a última ceia. E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, que depois que Jesus serviu a ceia, Judas levantou-se da mesa, no intuito de traí-lo. Jesus sabia que iria passar por uma madrugada de interrogatório, sabia que iria sofrer na casa do sacerdote, da casa do sumo sacerdote, mas mesmo assim, antes de se levantar da mesa e ir para o monte orar, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Isso mesmo, Jesus cantou um hino. Quando ele sai dali da mesa da ceia, ele vai para o Getsêmani com os discípulos. A Bíblia diz que foram apenas Pedro, Tiago e João. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas diz que quando Jesus chegou no monte, ele olhou para os discípulos e disse-lhes no versículo 40: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 20 a 30 metros, e pondo-se de joelhos, orava. A oração de Jesus no versículo 42 de 23 de Lucas diz que ele orava assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus está orando ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, aqui implica alguma coisa a respeito da cultura dos dias de Jesus. Quando alguém era condenado à cruz, a família do condenado passava pela vergonha do vitupério. A casa da família do condenado à cruz era queimada a fogo. A partir de então, o pai do condenado seria exposto à vergonha mais intensa dentro da sociedade. E Jesus aqui está como um homem, e quando ele diz: Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Ele está dizendo ao Pai: eu não quero que você passe pela vergonha, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Naquele instante apareceu um anjo do céu que ele confortava. Enquanto o anjo confortou Jesus, logo depois ele começa a entrar em agonia. O versículo 44 diz que ele orava tão intensamente que o seu suor começou a se tornar em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E Jesus começa a passar por aquele fenômeno chamado de hematidrose. Isso mesmo, hematidrose. A hematidrose só acontece em questões excepcionais. Não acontece com qualquer momento, com qualquer indivíduo. Diz que na história apenas 3 pessoas sofreram de hematidrose. Uma foi Jesus, outra foi uma freira na Idade Média, e outra pessoa foi uma garota no período da Segunda Guerra Mundial. Na história não registra outras pessoas que sofreram de hematidrose. E a pessoa, para sofrer de hematidrose, quando as glândulas sudoríparas são rompidas, para que o seu suor fique pigmentado com sangue, é preciso uma questão excepcional, provocado por uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, um profundo medo, um terror. E a verdade é que Jesus, ele estava levando a angústia por causa dos nossos pecados. Quando ele sua sangue, aquilo significa dizer que Jesus estava passando por um momento mais difícil da sua história. Depois Jesus se levanta e ele vai até os discípulos que estavam distantes dele cerca de 20 a 30 metros. E ele encontrou os discípulos dormindo e ele perguntou: não podeis velar comigo sequer uma hora? Por que os discípulos estavam dormindo, pastor? Por causa do mundo espiritual. Eu creio que isso já aconteceu com você alguma vez. Você dobrou seus joelhos para orar e o diabo efetuou a operação céu de bronze, e parece que existe uma dificuldade de você se conectar com o trono, e muitas vezes você se pegou dormindo nos joelhos. O mundo espiritual estava em atividade. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque logo depois da oração de Jesus, aparece Judas com a guarda sacerdotal para prendê-lo. Era noite. Judas teve que beijar Jesus, porque os discípulos eram parecidos com ele. Quando Judas beija Jesus, os soldados, que era a guarda do templo, o prende. O versículo de número 52 do capítulo 22 de Lucas diz: e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando Jesus sai aqui do Getsemane, ele é levado para a presença do sacerdote. Depois da presença do sacerdote, ele é levado à presença do sumo sacerdote. E João acompanhou os soldados que levaram Jesus. Pedro de longe também acompanhava. A madrugada foi intensa. Os servos do sumo sacerdote constantemente o esbofeteavam, batia em seu rosto. Pedro, que havia ido nas escondidas até ao local onde Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João diz
que João era amigo do sumo sacerdote e pediu a porteira para abrir a porta para que João entrasse para o pátio da casa. Era uma noite fria, Pedro se aquentava no lume da fogueira. De repente, o versículo de número 17 do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, diz que a porteira olhou para Pedro e perguntou para ele: não és tu um dos discípulos deste homem? E respondeu Pedro e disse: não sou. Versículo 25 do capítulo 18 do Evangelho de João: e Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? E ele negou pela segunda vez e disse: não sou. Versículo de número 26 e 27: e um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? Pedro negou terceira vez e logo o galo cantou. Pastor, por que o galo cantou quando Pedro negou pela terceira vez? O galo aqui não significa apenas a ave que canta. Aqui significa pelo menos duas coisas. Primeiro, era o momento da troca da guarda romana. Os soldados que passaram a noite iriam para o descanso e outros assumiriam o posto. Segundo, era o momento em que os sacerdotes iam remover a cinza do altar do holocausto do templo, colocar nova lenha para ser queimado um novo holocausto. Ou seja, a crucificação estava começando. Quando amanhece o dia, pegaram Jesus e levaram-no à autoridade chamada Pilatos. Pilatos olha para Jesus, descobre que ele havia nascido na jurisdição de Herodes, e Pilatos pede aos seus soldados que levem Jesus à presença de Herodes. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas está escrito no versículos 11, 12, 13 e 14, que quando Herodes recebeu Jesus juntamente com seus soldados, o desprezou, escarneceram de Jesus, vestiram-o com uma roupa resplandecente. E sabe o que Herodes fez? Pegou Jesus e enviou de volta a Pilatos. Por que Pilatos envia Jesus a Herodes e Herodes torna a enviá-lo a Pilatos? Porque eles dois estavam brigados politicamente. E a Bíblia quem diz isso, versículo de número 12 de 23 de Lucas: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Quando Pilatos recebe Jesus de volta, a Bíblia diz que Pilatos ordenou que o flagelasse. O flagelo era algo insuportável. E a verdade é que depois do flagelo, a autoridade por nome Pilatos era para soltar Jesus. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já viram aquele filme de Mel Gibson chamado de A Paixão de Cristo. No meu ponto de vista de investigador desse assunto, ninguém relatou tão apropriadamente a crucificação de Jesus e o seu flagelo como este filme A Paixão de Cristo. E se os senhores não conhecem esse filme, por favor assista. Inclusive, procure no YouTube o ator principal chamado de Jim Caviezel, que por conta do filme que protagonizou, ele acabou se convertendo e o seu testemunho é extraordinário. É impossível você não chorar com o testemunho desse indivíduo, que diz ele que sofreu retaliações depois do filme. Inclusive, depois do filme, Hollywood nunca mais o convidou para fazer um grande papel. O flagelo era insuportável. O prisioneiro, o condenado, apanhava nas costas, na frente, até mesmo na sola dos pés.
Os soldados mais fortes empunhavam azorragues com bolinhas de chumbo ou ossos de carneiro em tiras múltiplas e batia com tanta violência no condenado que perfurava o tecido humano e grudava até mesmo nos ossos e nas costelas do condenado. Jesus passou por tudo isto. Depois do flagelo, pegaram Jesus e apresentaram a Pilatos. Pilatos tinha autoridade para soltar Jesus. A Bíblia diz que era Páscoa, e por ocasião da Páscoa devia se soltar um prisioneiro. Vale lembrar que isso aqui não é um princípio bíblico, isso aqui é um costume que os judeus criaram de soltar alguém por ocasião da Páscoa. O capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 39. Olha o que Pilatos diz para o povo: mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos era para ordenar a soltura de Cristo, mas ele vai perguntar aos judeus o que os judeus gostariam que ele fizesse. Os judeus responderam: nós não queremos que você solte Jesus, nós queremos que você solte Barrabás. Barrabás era um terrorista, um inimigo público, um inimigo do Estado, um indivíduo que havia causado problemas graves para as autoridades daquela época. Mas mesmo assim, o povo disse: nós queremos que você solte a Barrabás. E lógico, dentro do ponto de vista lógico, se eles pediram que soltasse a Barrabás, logo Pilatos devia trancafiar Jesus ou prendê-lo. Só que Pilatos pergunta: e o que eu faço com Cristo? A multidão respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, que morava na Fortaleza Antônia com a sua esposa Cláudia, perguntou isso estando na parte superior da sua casa. A multidão estava no pátio gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos desce as escadas, vai até o pátio da casa, entrega Jesus no meio da multidão. Dali a multidão assumiu, pois agora Jesus é conduzido até o Gólgota. Da casa de Pilatos até o Gólgota era 1 hora o indivíduo levando a cruz nas suas costas. A verdade é que não era uma cruz, senhores, e por favor, isso aqui é bom que vocês entendam. Não era a cruz inteira, era o patíbulo. O patíbulo da cruz é a parte horizontal, onde se coloca as mãos. O estirpe da cruz, a parte vertical, ficava no monte. E por que não era a cruz inteira, pastor Denilson? Porque ninguém suportava o peso do estirpe e do patíbulo. Porque a cruz inteira pesava aproximadamente 140 quilos. Somente o patíbulo pesava em torno de 60 quilos. O indivíduo não tinha como levar em suas costas, e ele pega o patíbulo e ele vai caminhando em direção ao Gólgota. A multidão fez um corredor móvel até chegar no Monte Caveira. Enquanto ele caminhava, o povo chutava, esbofeteava-o, cuspia ali. Ele estava muito fraco, apático, ele estava com fome, com sede. A Bíblia diz que ele caiu algumas vezes. Teve um momento que ele caiu, que viram que ele tinha dificuldade de se levantar, e pegaram um homem por nome Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, e constrangeram a levar a cruz. Isso aqui vale a sua vida, porque quando a gente não suporta levar a cruz, que está tão pesada, por favor, não desista, porque sempre aparece um Simão Cirineu para nos ajudar. Sempre o Espírito Santo está presente para nos dar uma mãozinha.
Ele vai caminhando mesmo assim. Quando chega no monte, deitaram Jesus no estirpe que estava no chão. Pegaram o patíbulo e prenderam no estirpe. E agora os pregos de 8 polegadas são pregados nas mãos de Jesus e nos seus pés. E depois que o prega na cruz, o levanta. E Jesus está no alto do madeiro. A multidão está ali em volta da cruz. É um pensamento meu, por favor, compreenda. Imagine Marta e Maria, uma segura na mão direita, outra na mão esquerda, e olhava para Lázaro e dizia assim: Lázaro, faça alguma coisa por ele ressuscitou você no 4º dia. Imagine a filha de Jairo, que olhava para ele e dizia: pai, você é uma autoridade, você é um fariseu, ele me ressuscitou, faça alguma coisa. Mas ninguém tinha como livrá-lo daquela cruz. A situação dele era tão deplorável, que ele estava precisando fazer uma oração por aqueles que estavam escarnecendo dele. E ele estava um pouco pendido para frente. Seu oxigênio estava seu cérebro estava sem oxigênio. E ele precisava inspirar, encher o pulmão de ar, raciocinar, para ele poder fazer uma oração por nós. E como ele estava pendido para frente, ele pega pelos pregos, os pregos, e ele levanta o seu corpo, enche o seu pulmão de ar, oxigena o cérebro, e ele faz uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. A mensagem desta noite, eu não sei se vocês já entenderam, não é uma mensagem de reteté. Esta é a maior mensagem da Bíblia, a cruz de Cristo. A mensagem de hoje é para você relembrar aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu. Aleluia. Esses dias na internet, nas redes sociais, eu vi muitas pessoas comentando por causa da escola de samba em São Paulo, Gaviões da Fiel. Inclusive deputados emitiram nota de repúdio, porque a Gaviões da Fiel colocou 2 atores, um representando Cristo e o outro Satanás. E Satanás pisava em Cristo, maltratava Cristo, chutava Cristo. E eu vi que muitas pessoas não entenderam absolutamente nada, ou melhor, não entendem nada da crucificação. Não foi o diabo quem pisou em Jesus. Não foi o diabo que chicoteou Jesus. Não foi Satanás quem pisou Jesus. Satanás, na verdade, não encostou um dedo em Jesus. Tudo quem fez foi o Pai. 53:10 de Isaías: ao Pai agradou moê-lo. Deus moeu, Deus castigou. O chicote foi do Pai, pastor. A ira foi do Pai. A cólera foi do Pai. O Pai foi quem fez aquilo com o Filho, e não o diabo. E por que o Pai fez? Porque se ele fizesse comigo e contigo, nós estaríamos perdidos. Por que ele fez com o Filho? Porque ele é justo, imaculado, santo, Cordeiro. E ele estava dizendo: eu vou chicotear meu filho,
Eu vou derramar minha ira sobre meu filho. Eu vou bater no meu filho. Eu vou expor meu filho ao vitupério. Para salvar você, Neemias. Para salvar você, Moisés. Para salvar você, Peterson. Para salvar você, Denilson. Pegue na mão de alguém, por favor. Diga: ele fez isto por você. Fale. Fale para alguém, fala. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega. Ele fez isto por você. Ele fez isto pelo senhor, pastor. Ele fez isto. Aleluia. 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 O diabo não encostou a mão nele. Pelo contrário, o diabo não queria que ele fosse para a cruz. Eli, lama sabachthani. Teve um momento que ele se sentiu só. Lembra que ele havia dito: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Mas aqui ele está gritando: por que me desamparaste? Onde estava o Pai? Furioso. Salmo 18. Salmo 18. O Pai está furioso. Salmo 18. O Pai está furioso porque quer tirar o filho da cruz, mas não pode. Os salmos falam de Cristo como nosso Salvador. O Salmo 41 é ele na ceia. O 22 ele está na cruz. O 16 ele está no túmulo. O 18 ele ressuscitou. O 24 que o pastor leu é ele voltando para a glória. No 22 está escrito, olha só o que está escrito no Salmo 22. O que o salmista está vivendo aqui é o que ele vive. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Isso fala do amor dele por nós. A minha força se secou como um caco. Ele estava fraco. E a minha língua se apega ao paladar. Me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os meus pés. Pastor Denilson, por que o pai estava tão irado? Porque não podia. Ele podia. É paradoxal, tá? Ele podia tirá-lo da cruz, mas ao mesmo tempo não podia, porque ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sofrimento dele foi tão intenso, que ele pegou e se rendeu. Ouça isto aqui. Ele se rendeu. Não foi a morte que o matou. A morte não matou Jesus. Foi ele quem se rendeu, dizendo: Pai. O reverendo Moon disse que veio para cumprir aquilo que Jesus não cumpriu, porque Jesus morreu em missão. Ele se enganou. Antes de morrer, Jesus gritou: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito.
Quando ele expirou, ele vai para o tabernáculo celestial. Hebreus 9, versículo 36, não me falha a memória. Ele precisa purificar o tabernáculo verdadeiro. E quando ele morre, que ele chega lá como sumo sacerdote, o véu do templo de 30 centímetros de espessura rasgou-se de alto a baixo. Ele estava dizendo: eu cheguei aqui, o caminho está aberto. Vocês... eu vou ter que pedir agora, levanta a mão para dar um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. O véu não rasgou para Deus sair, o véu se rasgou para eu entrar, para você entrar. Ele estava dizendo: eu cheguei aqui, eu venci. Pastor, mas e daí? Tem uma história tão linda. Se você quiser saber, você compra o meu livro Inferno, Ficção Realidade, que está ali fora, para você entender como foi que aconteceu depois. Eu corri muito. Ele muda as vestes porque ele tem que ir no mundo dos mortos. E bíblica e teologicamente é provado isso através dos tipos. Por que ele muda de roupa? Porque ele precisa ir no mundo dos mortos, no chamado de Hades. Ele vai anunciar a sua vitória. Ele não prega o Evangelion, boas novas de salvação. Ele só anuncia. O seio de Abraão estava lá. Abraão. Por que seio de Abraão? Por causa da esperança de Abraão. E por que estavam ali? Porque aqueles que morriam em Deus no Antigo Testamento não podiam subir, porque havia uma separação entre Deus e o homem. Mas agora o véu rasgou-se. Lembra do que Jesus disse ao ladrão da direita, o Dimas? Hoje estarás comigo no paraíso. Pensa quando Jesus chegou lá embaixo. Abraão olhou e disse assim: foi a minha fé. Adão olhou e disse assim: eu me vesti com as vestes dele, com a pele dele. Ele é o cordeiro morto na fundação do mundo. Sansão olhou e disse: ele foi a minha força. Manoá gritou: eu o vi numa coluna de fogo. Isaac disse: ele é o poço que deu águas vivas. Jacó gritou: eu lutei com ele no val de Jaboque. Daniel disse: eu vi como um ancião de dias, mas estava na cova dos leões comigo. Misael, Ananias e Azarias olharam e disse: ele era o quarto homem no meio da fornalha de fogo. Ezequiel olhou e disse: ele é o rio que por onde passa os charcos de lodo são sarados e tem muitos peixes. Isaías gritou: ele é Emanuel, mas é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Os ateus dizem que ele não é nada. Os comunistas dizem que ele foi um revolucionário. Os panteístas dizem que ele é uma essência. Os maçons dizem que ele foi o arquiteto do universo. Os budistas dizem que ele foi um criador de religião. Os islâmicos acham que ele é menor do que Maomé. Os espíritas dizem que ele é um espírito evoluído. Silvio Santos disse que ele é um político. Se viesse hoje, seria um político como Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes ou outro qualquer. Mas Maria Madalena olhava para ele e dizia: é o Rabundi do jardim. Bartimeu disse: é o prazer de enxergar. Lázaro disse: melhor amigo não tem. João diz: é o amor. Pedro disse: é a pedra que a igreja, a Assembleia de Deus de Betim está edificando. Paulo disse: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. João Batista disse: ele é Rei Serra, Elohim, Hanishó, Ed Hatat, Haaret. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra.
E a 14ª escola bíblica de obreiros de Betim, para ela Jesus é quem salva, quem liberta, quem cura, quem batiza com o Espírito Santo, e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quem celebra Cristo nesta noite, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. A morte tentou prender ele quando ele chegou no mundo dos mortos. Atos dos Apóstolos diz que a morte lançou grilhões, cadeias, mas a morte não podia retê-lo, não tinha como prendê-lo. Ele quebrou os grilhões, as cadeias. Pega na mão do crente aí, pega na mão do crente aí, pega. Fala, tudo isso ele fez por você, fala. Alguém sente a presença dele. Alguém sente a presença dele. Alguém sente a presença dele. Alguém sente a presença dele nas arquibancadas. Alguém sente a presença dele. Alguém sente a presença dele. Então celebre a ele. Eu quero terminar a mensagem de pé, porque meu tempo está chegando. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ah, tem uma graça aqui, tem uma graça aqui, tem uma... Domingo de manhã cedo, as mulheres do sepulcro. Quem? Maria Madalena. Quando chega no sepulcro, o sepulcro estava vazio, o sepulcro estava aberto. Eu vou repetir, não é porque você não entendeu, é só para grifar na sua mente. Maria Madalena, quando chegou lá com aloés, mirra, cássia, para passar no corpo do morto, porque eles queriam na ressurreição conforme a profecia de Oséias, mas eles não queriam que o morto ressuscitasse fedendo. Só que Jesus já tinha sido ungido. Quando ela chega lá, a pedra já havia sido removida e o sepulcro estava vazio. E Jesus estava... E Jesus estava ressuscitado e perguntou para ela: por que você procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou? E ela conheceu ele pela voz, porque as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. És tu, meu Senhor. Ela vai pegá-lo. Ele disse: não me toques, não me pegues. É o termo grego. Eu ainda não subi a meu pai. Como assim? Ele morreu e não foi lá como sumo sacerdote. Agora ele ressuscitou com o corpo. Ele precisa ir lá para que o pai chancele a ressurreição do corpo. Aí ele vai lá e volta para ficar ainda 40 dias com os discípulos.
Porque quando ele ressuscita com o corpo, ele está dizendo assim, pastor José Rodrigues: ó, vai haver uma ressurreição dos mortos, viu? E quando os mortos ressuscitarem, também vai... Vai e avisa para Pedro que eu estou vivo. Por que avisar para Pedro? Que Pedro havia negado. Em outras palavras, ele estava dizendo: diga a Pedro que eu perdoo ele, que ainda está de pé o meu pacto com ele. Diga a ele que ele me negou, mas não esqueci dele não, está de pé. Eu venci por ele, inclusive. Avisa lá para ele. Eu tinha tanto para dizer a vocês, estou procurando aqui os espaços. Eu quero terminar. Alguém olhou para um pastor que estava participando de uma reunião de vários líderes de religião, e os líderes de religião sempre olhavam para o pastor e zombavam do pastor. E um deles perguntou: você fala tanto do teu Cristo que está vivo, mas teu Cristo, quando morreu, nem um sepulcro ele tinha para ele. E o pastor respondeu: para que ele queria um sepulcro para ele mesmo, se ele só ia passar um final de semana? O sepulcro está vazio. He's not here. Ele não está mais aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Fica assim como você está. Você vai me ajudar. Quem se encontra afastado da igreja aqui, levanta a mão. Faz assim: pastor, me afastei dos caminhos do Senhor. Faz assim: quero te ver. Quem aqui se afastou dos caminhos do Senhor e se encontra aqui? Faz assim com a tua mão para que eu possa te ver. Alguém? Levante uma das suas mãos para que eu possa te ver, por favor. O Espírito Santo está te chamando de volta. Vem, eu quero orar por você. Venha, venha. Venha. Eu posso fazer um pedido para vocês. Você que está aqui nas arquibancadas, dá uma olhada na direita e na esquerda. Veja se tem alguém do seu lado não evangélico. Quem não é evangélico aqui, levanta a mão. Quem não é? Quem não é evangélico? Quem aqui não é evangélico? Levanta a mão. Alguém? Alguém do seu lado? Por favor. Por favor, me ajude. Está vindo o outro aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu pediria por obséquio, ao seu lado esquerdo, direito, alguém que se encontra afastado, afastada. Cadê? Traz ele aqui. Eu quero orar por você. Vem. O Espírito Santo está te chamando. Vem. Vem. Vem, 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 vem. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu eu não vou parar. Vem, gastarei. Traz ele, traz ele, traz. Tá
Está vindo mais alguém? Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Laralá, traz ele, traz ela, traz. Traz ela, traz ele. Eu espero 1 minuto. Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar. Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa Dá um grito de glória pra ele. Deixa queimar, deixa queimar. Ali, glória. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Venha! Deixa queimar. Não adianta se esconder, protelar, procrastinar, adiar. Vem! Tua boa mão seja sobre esse povo, sobre o presidente, família, o ministério, as igrejas espalhadas nos 4 quadrantes de Minas Gerais. Faz algo novo. Alarga as suas tendas e ordena do alto a tua bênção sobre o teu povo.